qual é o tamanho do prejuízo do Grêmio ao ter que jogar em Erechim? Definidas então as semifinais do Gauchão, né? Grêmio e Ipiranga, Inter e Caxias. Até que ponto isso foi bom para o Grêmio? Foi ruim? Foi melhor? Foi pior? E mais do que isso, o que o Grêmio deveria, na minha opinião, fazer a partir das definições e das tabelas que tem pela frente? Vou falar sobre tudo isso no vídeo agora, mas antes sempre lembrando aqui, né, do apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Link quentíssimo para se cadastrar aqui na descrição do vídeo, bem como também o link para ganhar uma lata de mate, né, de colocar erva mate personalizada do Grêmio e de Luis Soares, el pistoleiro. Indo ao assunto, Grêmio vai a Erechim pegar o Ipiranga, né, que é uma logística muito mais complicada, talvez umas 6 horas de viagem ali, de ônibus ou mais até, e a outra opção seria pegar o Caxias, que aqui coisa de 1h30 já estava lá para esse enfrentamento. Então a coisa é diferente, e principalmente porque tem Copa do Brasil também nesse meio tempo aí, né? O Ipiranga, pelo menos, né, menos mal que o Ipiranga, também tem Copa do Brasil, vai pegar o Bragantino, mas o Ipiranga pega o Bragantino na quarta-feira agora dessa semana, em Erechim. E aí joga e continua em Erechim nos esperando. O Grêmio joga quinta-feira em Porto Alegre, na Arena, contra o Ferroviário, e vai para Erechim enfrentar o Ipiranga no domingo. Então é claramente uma logística ruim para o Grêmio, pior para o Grêmio, que se fosse o Caxias seria melhor, ou até mesmo se o Grêmio jogasse em casa as duas, né? Claro que é uma vantagem decidir em casa, mas para a logística, né? Falando em termos de logística, se o Grêmio joga contra o Ferroviário na Arena e depois tem de novo um jogo na Arena, seria melhor também. Então todos esses pequenos detalhes estão meio desfavoráveis, né, ao Grêmio. E aí, para fazer essa análise, eu vou ter que entrar numa opinião forte aqui, no que eu faria se eu fosse o Grêmio, que a gente, para não bancar como é que se diz, o engenheiro da obra pronta, né? Porque tem muita coisa que depois que acontece, muita gente fala, olha lá, mas também não fizeram isso, deixaram de fazer aquilo outro, né? Então eu vou dar minha opinião antes, e também estou sujeito a falhar miseravelmente, né? Daqui a pouco dá errado alguma coisa, daqui a pouco os caras seguem a minha opinião e dá errado, e estamos aí para isso, é do jogo, né? Mas tô aqui para falar mesmo, me expor, e é esse o ponto. Antes de dar a opinião propriamente dita, né, do que eu acho que teria que ser feito e pensado para esses próximos jogos aí, cara, eu vi agora há pouco, há um tempo atrás, só os primeiros minutos do Donos da Bola RS, e justamente nesses primeiros minutos eles estavam falando meio que disso. Cara, e assim, eu fiquei meio de cara, né, que o Meneghetti, assim, ele como é que se diz, ele até debochou, assim, né, ele menosprezou a questão logística, né, do Grêmio, assim, mas vocês estão achando que Erechim é Cochabamba, pelo amor de Deus, gente, é só uma viagemzinha até ali, e principalmente ele batia na tecla de que, cara, o Ipiranga também vai ter que vir até aqui jogar, né, então a estrada que um vai ter que pegar é a mesma estrada que o outro vai ter que pegar, mas não é. Não é por vários motivos. Primeiro que, cara, pro Grêmio o Gauchão tem um peso, pro Ipiranga tem outro. Talvez a logística deles até seja armada de uma outra forma, mas principalmente porque tem esse jogo de quinta-feira. O Grêmio tem um jogo quinta, o Ipiranga tem um jogo quarta. O Ipiranga, mais do que isso, o Ipiranga tem um jogo quarta em casa e depois domingo em casa. O Grêmio tem um jogo quinta em casa e depois domingo tem que ir até Erechim para jogar, né? A volta como é que vai ser? Eu não sei, mas talvez o Ipiranga não tenha nada nesse meio de semana para fazer o jogo de volta. Provavelmente não vai ter. Entendeu? Então não é igual. Para começo de conversa não é igual.
E outra coisa, que para mim talvez seja até mais importante, mesmo se fosse exatamente igual, mesmo se no jogo de volta o Ipiranga enfrentasse exatamente as mesmas dificuldades, que na minha opinião já não vai enfrentar. Mas mesmo que enfrentasse, cara, ninguém tá falando aqui do Ipiranga, ninguém tá falando aqui meu Deus, a dificuldade que o Grêmio vai enfrentar para passar para a final. Não é sobre isso, essas coisas são maiores. E aí eu já vou entrando na minha opinião aqui do que eu acho que tem que ser feito. Não se trata apenas de uma constatação barra reclamação, digamos assim, pensando no Ipiranga. Meu Deus, o Grêmio está sendo prejudicado, isso favorece o Ipiranga, talvez fique mais difícil para o Grêmio passar. De certa forma, sim, porque como eu disse, para mim não é equilibrado essas dificuldades, mas eu estou falando do conjunto da obra. Isso pode respingar até mesmo na Copa do Brasil. Isso pode respingar, de repente, numa lesão que vai afetar a final, se o Grêmio passar para a final do Gauchão. Isso afeta, de certa forma, a temporada do Grêmio, ou esse começo de temporada do Grêmio. Essa logística, esses jogos, né? Copa do Brasil, semifinal, vai a Erechim, vai não sei o que, pega não sei o que lá. Isso, dependendo de como o Grêmio lidar com isso, por isso que eu acho que é importante, é sensível essa questão. Dependendo de como o Grêmio resolver lidar com isso, pode ter impactos maiores, cara. Maiores. Na temporada do Grêmio, no próprio Gauchão e talvez até na Copa do Brasil. Então, né, o Meneghetti estava falando ali, olhando com um zoom in na história. Dá um zoom out, cara. Dá 2 passinhos para trás e olha, a coisa é maior. E todo mundo falava antes da definição das semifinais que era melhor pegar o Caxias pelo fator local. Né? Até há uma divergência, eu já vi algumas pessoas dizendo que o Caxias é um melhor time, eu acho o Ipiranga melhor time, né? Eu acho que até a maioria das pessoas acha isso também, mas vá lá, que são equilibrados, eu acho o Ipiranga melhor, mas beleza, que sejam equilibrados. Agora o fator logística sempre pesou, e tanto é que é sabido por jornalistas e tal, que Grêmio e Inter preferiam pegar o Caxias. Grêmio e Inter preferiam pegar o Caxias. Então isso já deixa bem claro, né, o tamanho da bronca, assim, né? Que os caras se desgastam, que os caras vão chegar lá com a musculatura tensionada, cansados, uma viagem é cansativa, toda uma questão, depois tem a volta, sabe? Então não é bem assim, as coisas respingam para talvez jogos depois, para talvez ter uma lesão, para muita coisa, para muita coisa. E aí, acho que eu já preparei o terreno aqui para dar minha opinião, né? Que é polêmica, eu sei, mas eu jogaria com time misto em Erechim. Com time misto em Erechim. Deixaria jogar sim algumas peças titulares importantes aqui ou ali, mas pouparia outras talvez mais importantes, talvez um Soares da vida, talvez com alguma idade mais avançada, talvez com alguma análise física ali, dizendo que o cara já está um pouco mais desgastado que os demais, que o cara está mais propenso a isso ou aquilo. Aí eu não sei como é que são ali, né, os acompanhamentos diários ali, mas se tiver alguma coisa nesse sentido, ó, o fulano aqui já... Ó, o Kahneman parece que jogou todos os jogos da temporada, vamos dar uma seguradinha no Kahneman. O Soares, poxa, vamos reservar o Soares para a volta e tal. E aí, além de toda essa questão logística que eu tô falando da viagem, tem o fator gramado do Colosso da Lagoa, que eu já vi também pessoas falando a respeito disso, que é um gramado ruim. Que é um gramado ruim, e vendo esse jogo agora dos reservas, na última rodada, eu achei um gramado pesado. Pesado, não sei se a grama é meio alta, o que acontece ali, eu achei meio pesadinho, cara. Que também é cansativo, cansa mais, e propenso a lesões. Propenso a lesões. Então tem todo o desgaste normal de um jogo, né, que vai jogar quinta e domingo, já tem um desgaste natural dessa sequência aí de proximidade das datas, e ainda por cima uma viagem de 6 horas ou mais, e ainda um gramado pesado, num jogo que vai ser pegado. Cara, tudo isso é de se colocar na balança. O que eu faria? Tá? Os reservas, os titulares já estão bem descansadinhos, né? Não jogam há um bom tempo, desde o Grenal. Quinta-feira contra o Ferroviário na Arena, titular total. Todo mundo que o Renato cogita que seja titular vai entrar em campo. Perfeito. Porque a gente está vendo aí nos estaduais, na própria Copa do Brasil e tal, esses times pequenos estão aprontando, cara. O Ferroviário, se eu não me engano, quase ganhou do Fortaleza agora
no Campeonato Cearense, não sei se eu não estou viajando, se não foi o Ferroviário, que largou na frente, depois o Fortaleza, né, conseguiu empatar até, mas joguinho pegado, né? Então, assim, esse jogo não dá para brincar, não dá para arriscar. Na Arena contra o Ferroviário titular total. Aí até mesmo depois desse jogo, vendo quem se desgastou mais, como é que tá cada um, como é que tá o elenco de forma geral, eu já faria ali uma primeira peneira, sabe? Vamos de time. Alguns talvez nem viajariam e outros até viajariam, mas ficariam no banco, sabe? Faz assim 3 peneiras, sabe? Quem viaja, mas não joga ou não joga há muito tempo e quem aí sim vai para lá para jogar. E nessa configuração eu pensaria num time misto. Eu deixaria alguns titulares jogando, alguns talvez até precisem de ritmo, né? O João Pedro, lateral direito, que eu acho que vai ser titular, repito isso há tempos aqui. Talvez outros ali, um Bitelo da vida que tem mais gás, não sei, também tem que analisar, mas a princípio, né? Aí avalia um ou outro ali, sabe? Daqui a pouco o Suárez até joga, cara, porque não tem outro centroavante para botar, mas não joga o tempo inteiro, tira no intervalo, sabe? Sei lá. E aí alguém pode dizer assim, mas daí essa tua estratégia aí pode custar o gauchão. Vai que o Grêmio joga com o time misto lá e não tanto pela queda de qualidade também, né? Um pouco, mas principalmente pelo desentrosamento e tal. Daqui a pouco a gente se complica lá e toma 2-0, 2-1, 1-0, sei lá. Pode acontecer, cara. Pode acontecer, mas a vida é um cobertor curto. Quando tu puxa de um lado, sai do outro. Tem que saber para que lado tu quer puxar, cara. Sinceramente, eu prefiro perder o gauchão do que perder um atleta lesionado. Ou 2. Né? Ou a Copa do Brasil. Né? Ou sabe-se lá o quê. Sabe? E outra, prefiro perder pro Ipiranga do que pro Inter. Daqui a pouco essa logística aí nos destroça e a gente vai para uma final fragilizados. Se for para perder, eu prefiro perder agora, sabe? E outra, e aí talvez também um dos pilares dessa minha opinião, são 2 jogos. São 2 jogos. Uma coisa é o Ipiranga te eliminar num jogo único, seja lá dentro ou fora de casa. Agora com 2 jogos, tem a margem ainda de tipo, tá, tomamos 1-0 lá. Empatamos lá. Cara, depois vem decidir na arena. Daí a gente vai analisar a logística do momento, né? O que tem, quais jogos tem ali nas proximidades, se é que vai ter algum, não tendo, vai de titular total, faz o que tem que fazer, ou pode ter até alguma coisa, mas que o Grêmio daí priorize essa semifinal, não sei. Tô falando do jogo de ida. No jogo de ida eu faria isso. E outra, né, cara? O time misto do Grêmio, contra qualquer time do gauchão ali, do interior, sobretudo, dá pra fazer uma frente, né? Dá pra fazer uma frente, dá até pra sair com a vitória de lá. Que na verdade é esse meu intuito, né? Não tô querendo botar o time misto para perder de pouco ou empatar. Dá para ganhar. Se não der, ainda tem um jogo de volta. Então, sinceramente, datas próximas dos jogos Copa do Brasil e Gauchão, viagem longa, né? Gramado ruim, jogo competitivo, muita coisa aí nesse balaio que tá passando meio despercebida, meio silenciosa aí na história. E que eu, honestamente, faria uma logística, pensaria esse jogo de uma forma um pouco diferente. Vá lá que não seja time misto, assim, 50%, 60% reservas, mas tiram-se 3, sabe? Aí talvez a fisiologia tenha que ajudar ali, o departamento de fisiologia mesmo, né? Tenha que talvez dar um pitaco, cara, vamos dar uma seguradinha no Kahneman, cara, o Suárez, eu acho que esse jogo aí não vai ser legal para ele. Tipo, sabe, poxa, o Cristaldo aí, ele tá com uma questão aqui que é melhor guardar o guri pra... O cara, não, o guri, não é mais guri. Guardar o cara pra outra. Pronto, 3. Poupou 3. O resto joga. Sabe? Que seja pensado isso. Por que estamos poupando esses 3? Não é aleatório, pega uma carta e diga, aqui ó, puxei uma carta, vamos poupar o Carbacho. Eba. Não. Teria que ter porquês, né? Mas que sejam 3, que sejam 2, que seja meio time, não sei. Mas eu juro que eu iria para Erechim pensando um pouco diferente nesse jogo de ida. É polêmico, eu sei. Quero saber o que vocês acham. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.